Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seu irmão que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, relatou seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu ao seu irmão, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso vivemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai? Em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, mantemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai, a fim de buscar ele levar ao pai. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentados-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, que levava para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Perguntou. Vinde, vendemos ao ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito.
Tendo Rube voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E a enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho, se é ou não a túnica. Ele reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos seus filhos, todas suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou-se ser consolado e disse, chorando: Descerei a meu filho até a sepultura. É de fato o chorou do seu pai. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seu irmão e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber, deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Oná. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Oná: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência de teu irmão. A teu irmão seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o semear cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de seu pai, até que Sela, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tiná, ele em seu amigo Hirã, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tiná para tosquiar as ovelhas. Então ela despediu as vestes de suas viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Anai. No caminho de Tiná, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então dirigiu ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho
Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor que darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu, a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela, se foi, tirou de sobre si o véu, tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Enã? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro do homem de que são estas coisas que eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Sela, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-lhe, atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como recompensa saída, e lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava fio encarnados, e lhe chamaram Zera. Zera. José na casa de Potifar, 39. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aqui nós vamos ver José na casa de Potifar. Na próxima vez vamos ler o 39. Próxima vez vamos ler o 39. Próxima vez vamos ler o 39, versículo 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs no mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a abençoou. Do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, porte de aparência, e aconteceu, depois desta coisa,
que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou. Disse a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, ele hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar. Chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-no meu marido, este hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me? Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José na prisão interpreta 2 sonhos. Capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou tê-los na casa do comandante da guarda do cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. Copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu os 6 que estavam turbados
Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus a interpretações? Contai-me o sonho. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. O sonho de padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que ainda interpretara era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves o comia do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio desse reabilitou o copeiro-chefe, e o condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. 41. José interpreta os sonhos de Faraó. O capítulo 41 a gente vai deixar na próxima, que José interpreta os... Coloca as tuas mãos sobre a palavra e vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Forte abraço, Deus abençoe, curte, compartilha, se inscreva, que automaticamente vocês vão todos receber da direção e da consagração do nosso Senhor. Amém? Estamos todos consagrados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até mais, em nome de Jesus.